termo rede, ainda que eu prefiro o termo inglês, network, quer dizer que nós temos que trabalhar, não é? Network, perceberam? Porque há só malta que diz que eu estou na rede. Está bem, está na rede, isso também estão as sardinhas, não é? Mas estar na rede para trabalhar é outra coisa. Uma coisa é ter uma rede, outra coisa é ter uma network. E eu queria cumprimentar, obviamente, e saudar esta rede que, ao fim e ao cabo, nos leva para refletir mais longe sobre esta questão da inovação na educação. Eu fui muito obediente e procurei fazer exatamente uma comunicação com o título da mesa, que para as pessoas que já me ouviram antes é raro. Mas eu procurei seguir exatamente o que tinha sido pedido ao nível de o professor, o que é e o que vai ser. Claro que há pessoas que dizem que não vale a pena refletir muito sobre isso, sobre o que o professor é. Ainda há pouco tempo um amigo meu me dizia que a melhor definição de professor era a seguinte: existem instituições que são feitas para dar diplomas e existem pessoas que querem esses diplomas. Quem é o professor? É o chato que se mete no meio disto. Porque está tudo feito. Quer dizer, as instituições dão diplomas, as pessoas querem os diplomas, depois aparecem umas pessoas lá no meio, que são os professores, a dificultar este processo todo. E eu acho que realmente não é só isso, e será qualquer coisa mais, e é isso que eu vou procurar desenvolver naqueles ferocíssimos 13, 12 minutos que eu tenho agora. Pedia para me prevenirem, se for favor, que eu sou muito sensível à pontualidade da rede. Eu lembrei-me que talvez uma boa maneira para organizar aquilo que eu queria partilhar convosco hoje era a partir do estafadíssimo SWOT, não é? Como sabem, este modelo tem sido exaustivamente, até à náusea, tem sido desenvolvido para nós conseguirmos perceber quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que qualquer coisa tem. Isto é, se um dia vocês se quiserem divorciar, vocês podem fazer um SWOT. Vocês pensam no marido ou pensam na mulher e dizem quais são as forças que ele tem, quais são as fraquezas, como é que ele me ameaça, quais são... Isto dá para divorciar, dá para comprar um carro, dá para qualquer coisa. Portanto, isto é o chamado one size fits all. Um único tamanho dá para tudo. E também dá para avaliar, para discutir qual é o papel do professor no que ele é agora e naquilo que nós pensamos que ele pode ser no futuro. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E eu teria 3 pontos muito rápidos em cada um destes aspectos. Em primeiro lugar, o que é o professor? E eu realçaria três aspectos. Muitas pessoas dirão 3, eu conheço 30, eu conheço 35. Não é isso, não é só conhecer tudo o que nós sabemos. Foram as coisas que me pareceram mais relevantes para nós falarmos aqui. Há muitas outras coisas, claro, e isto não é exaustivo, é uma comunicação e não uma enciclopédia britânica. Portanto, quais são as forças que eu considero que o professor tem hoje? Ele mantém uma imagem de decisor e uma imagem de ter uma consideração junto às famílias. Isto é, por muito que se diga que os professores já não são aquilo que eram de antes, os professores continuam a ter um ascendente forte em relação às famílias e continuam a ter um papel de decisores em relação ao futuro dos filhos e das crianças, que são importantes. Outra questão é que isto é uma força muito interessante dos nossos professores. Os professores trabalham com populações dinâmicas, criativas e empreendedoras. E eu acho às vezes muito interessante como é que pessoas me dizem: eu estou tão farto de ser professor, isto é uma desgraça, E eu penso: olha, sabes para onde é que tu devias ir? Era para um lar da terceira idade. Aí é que a malta é dinâmica, pá. Aí é que está tudo a ferver. Ou num hospital. Num hospital. Então, ou numa prisão, aí estavas muito melhor, sem dúvida. E às vezes nós esquecemos-nos disto, que uma das grandes forças dos professores é exatamente esta possibilidade que eles têm de trabalhar com pessoas que estão na força da sua criatividade, na força da sua vida, na força do seu empreendedorismo. Isso é qualquer coisa de muito importante e que nem sempre é rentabilizado como força. E em terceiro lugar, o professor tem a força de ser um gestor da meritocracia. Sabemos o que é que isto vale, a meritocracia, isto era outra conferência, não é? Mas sabemos o que isto vale. Mas um professor continua a ter esta imagem de ser um gestor da meritocracia, de dizer: tu vales, tu não vales, e eu permeio aquilo que tu fazes e eu castigo aquilo que tu fazes. Mas nem tudo são boas notícias. Os nossos professores têm também algumas fraquezas. Uma das fraquezas é a percepção sobre as suas condições de trabalho e valorização social.
E eu não digo que esta percepção seja uma percepção completamente estranha às reais condições em que as pessoas trabalham, sem dúvida. Mas nós encontramos, eu vou muito a escolas e é recorrente. Isto está tão mal, quem me dera às férias, quantos dias é que falta para eu me aposentar? Eu imagino que as pessoas têm um calendário lá em casa e dizem menos um. Agora mais com os 15 dias do Natal, menos 5. E vamos andando assim. Há esta percepção de uma grande derrota, e que é realmente uma situação difícil, sobretudo quando se pensa em questões de inovação. Outra fraqueza do professor é o isolamento, sem dúvida. Os professores, que parece que estão rodeados de gente, são seres e profissionais extremamente sozinhos. São profissionais que não estão habituados, como dizia o Fernando Pessoa, a confessar um pecado a ninguém. Ninguém diz, eu não percebo nada disto. Eu tenho problemas disciplinares com esta turma. Eu não consigo resolver este assunto. Todos nós, é como se nós tivéssemos uma daquelas doenças que antigamente se chamavam doenças vergonhosas e que nós não contamos a ninguém. Eu tenho sífilis, mas não conto a ninguém. E os professores, por vezes, também têm grandes problemas, mas não contam a ninguém. Porquê? Não há esta perspectiva, digamos, de cooperação, em que nós podemos conversar uns com os outros e dizer não só aquilo que nos correu bem, mas também aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós sabemos que é insuficiente, aquilo que nos correu mal. O isolamento dos professores. O Brief se chamava a balcanização dos professores, não é? Os professores estão balcanizados, como se estivessem isolados, muitos sozinhos. E isto é realmente uma das grandes origens do não progresso dos professores. Outra fraqueza dos professores é a percepção sobre o alcance da sua atuação. Conhecem o famoso estudo dos anos 70 sobre Do Schools Matter? Será que as escolas interessam? Claro que interessam, mas há muitos professores que não estão convencidos disso, estão com vontade de lá ir corrigir o estudo. Não servem para nada. A gente anda aqui, mas olha, tanto faz a gente cantar como dançar, isto é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Isto é uma fraqueza dos professores, é não terem realmente uma convicção, não terem um compromisso com aquilo que eles podem fazer para melhorar. Que oportunidades é que os professores têm atualmente? Bom, sem dúvida, a comunidade de professores. Gostava de vos lembrar que há muitas terras neste país em que o maior número de licenciados juntos é a escola. Quase que não há mais licenciados. Os licenciados estão todos na escola. E nós pensamos, mas que alfobre, que quantidade de competência que nós conjugamos ali. Está ali. Uma comunidade é uma oportunidade para os professores poderem progredir. Muitas vezes nós encontramos nas escolas o maior número de licenciados de todo o distrito. É muito importante isto. Será que nós aproveitamos isto? Tem dias. Oportunidade, formação, sem dúvida. Os professores são pessoas que estão numa formação muito acelerada e muito frequente. Eu sou presidente de uma associação de professores que tem um centro de formação. E nós, se não nos pomos a pau, não fazemos mais nada senão formação. Toda a gente quer formação. Isso é uma oportunidade para o progresso dos professores. E, finalmente, há a oportunidade dos projetos, numerosos projetos. Há escolas que têm 32 projetos a funcionar. No outro dia fui a uma escola com 32 projetos a funcionar. Fantástico, não é? É uma grande oportunidade de progresso. E de políticas. Aquele problema que nós dizemos, as políticas da educação estão sempre a mudar. Como se diria no Brasil, graças a Deus, não é? Ainda bem, nós temos políticas que são diferentes, não estamos sempre a dizer o mesmismo. Olha, é sempre a mesma coisa, isto nunca mais muda. As pessoas se queixam é do contrário, está sempre a mudar. É uma oportunidade. Quais são as ameaças? As ameaças são, sem dúvida, a desprofissionalização. Há pouco o senhor ex-presidente da ESE falou disso, da desprofissionalização, tem sido muito falado pelo António Nova, o professor António Nova, a desprofissionalização dos professores, que é, qualquer um pode ser professor, não é? Eu, quando vou num táxi, recebo imensas lições de pedagogia do taxista. Ele sabe muito melhor como é que se devem educar as crianças do que eu. Eu fico sem saber o que é que lhe ia dizer. Ele sabe o que era preciso. E eu cheio de dúvidas. Não sei, talvez... mas não é nada disso. Eu fico... Aqui está um taxista que devia ser reitor de uma universidade, devia ser diretor de uma escola, qualquer coisa. Mas não é só estes, são todos taxistas. Todas as pessoas são melhores que os...
há esta desprofissionalização. Porquê é que tu foste para professor? Oh, pai, qualquer pessoa podia fazer isso. Há esta que não é comum em Portugal, levávamos a outra conversa. Nos Estados Unidos, muita formação de professores está a ser feita em community colleges, em propriamente o que nós chamaríamos quase um ensino secundário aperfeiçoado. E é muito importante que nós temos atenção a isto, esta desprofissionalização, que é uma enorme ameaça aos professores. Segunda questão, uma ameaça é nós termos um conhecimento que é rachado ao meio, um conhecimento que é o da escola e o que vem fora da escola. É esta questão que nós não conseguimos cerzir estas duas peças de pano. Isto é, ao que se sabe fora da escola, é ótimo, e depois ao que é a escola. E como é que se junta uma coisa com outra? Muito difícil. E isto é uma ameaça à nossa profissão. E depois, nós temos uma formação que é deficiente. A nossa formação como professores é talvez uma formação deficiente, sobretudo também porque nós pensamos sempre no professor isolado. É uma formação que devia ter conhecimentos teóricos, devia ter conhecimentos práticos, reflexão, experiência. Hoje em dia fala-se muito na perspectiva de trazer a profissão para dentro da formação. É uma questão muito importante. Como é que nós podemos trazer a profissão de professor para dentro da nossa formação? E pronto, chegamos agora à parte que vocês gostariam mais de saber, que é a parte da bola de cristal. Porque há uma parte sobre o que é e o que ele vai ser no futuro. E, eu vou-vos dizer uma coisa, o futuro não me interessa nada. Não me interessa nada porque eu estou atrapalhadíssimo a viver o meu presente, já me chega, já me dá água pela barba, o presente. E eu não me interessa muito o futuro, mas eu vou fazer esta aventura de olhar para aquela bola de cristal e olhar para vocês, convosco, sobre o futuro dos professores. Quais são as forças dos professores para o futuro? A primeira questão é a componente emocional, a componente, digamos, relacional do conhecimento. Gostava de vos chamar a atenção, que seria também uma longa conversa, que não há cognição sem afetividade. Não há cognição sem sentimentos. E não é possível nós desenvolvermos uma pedagogia que seja exclusivamente centrada em cérebros com duas pernas. Nós precisamos de pessoas que tenham uma componente afetiva, que trabalhem a sua componente afetiva, a sua componente emocional ao nível da motivação da aprendizagem. Senão isso não é possível nós sairmos deste impasse. Segunda questão, a possibilidade de inovação. É outra força que os professores têm, outra possibilidade. Não se esqueçam que a inovação não é uma palavra que dá para tudo. Dá praticamente... Estou na minha hora? Está mesmo com um minuto só. Estou mesmo com um minuto, pronto. Então, não percam o próximo episódio. Vai haver uma segunda encontro da rede. No próximo episódio saberão quais são os outros fatores daqui. Mas gostava talvez só de vos terminar dizendo que talvez 3 ideias para fazer uma ponte. O Porto é a cidade das pontes, não é? Nós em Lisboa só temos 2. Mas aqui no Porto há 6 ou 7, assim. Como fazer a ponte do que é e do que devia ser? E queria-vos só lembrar 3 questões. Primeiro, os professores são muito mais fracos quando estão sozinhos, sem dúvida. Nas universidades já se descobriu isso. Não há ninguém a escrever artigos científicos sozinho. É mau sinal quando aparece é um ensaio. Agora, um artigo científico é uma série de pessoas. Nós já descobrimos isso nas universidades e já tínhamos descoberto isso antes nos jardins de infância. Os professores são muito mais fracos quando estão sozinhos. Segundo, o que incentiva o progresso não é a experiência. Isto é um erro crasso. Eu tenho 30 anos de experiência. Não é a experiência que nos ensina. A experiência não ensina nada. O que ensina é a reflexão sobre a experiência. Eu posso estar convictamente a fazer o mesmo erro durante 30 anos e tenho muita experiência. A fazer erros, tenho muita experiência de 30 anos a fazer a mesma asneira. É ótimo. O que nos faz progredir não é a experiência, mas a reflexão sobre a experiência. E, em terceiro lugar, dir-vos-ia que se alguém pensa que pode ser substituído por um computador, então merece mesmo ser substituído e, por favor, substitua-no rapidamente. A ponte mais bonita do país, na minha opinião. Boa tarde.